vai ficar mais nessa questão do relacionamento com o elenco e até talvez ainda em um período de transição maior do que o Wilson. Sabe, o Emerson por ter parado agora... Talvez o Corinthians esteja preparando o Emerson para mais para frente. Exato, vai absorver um pouco mais, entender, estar ao lado, aprender. Isso. Porque é um cargo muito importante. Você não pode minimizar a importância de um cargo como esse hoje em dia. Cara, você contrata um jogador que não tá... É lógico que tem toda uma cadeia atrás disso, um departamento e tal. Mas você contrata um jogador que não pode jogar uma competição e coloca o cara para jogar... você precisa ter, como gerente de futebol, cuidar desse processo inteiro, passo a passo, porque é você que vai assumir a bronca, não é o departamento todo. Pode até ser, você vai lá, demite o estagiário, beleza, mas você que assina. Então, isso exige um conhecimento para lidar, como o Hoffman falou, com legislação, para lidar com janelas, para lidar com uma série de situações que envolve base, enfim, é mais complicado. Eu não vi o Emerson se preparar para isso. Talvez ele esteja sendo preparado pelo clube, pela identificação, por ter acesso aos companheiros, jogaram junto agora até dezembro. Talvez ele faça um papel parecido com o Zé Roberto. No Palmeiras, o Zé Roberto parece muito pouco. Ele aparece muito pouco. Mas o que a gente ouve falar é que ele chega num Daverson, conversa, ele chega no menino da base, explica como foi a trajetória dele, ele faz esse tipo de trabalho. Talvez o Emerson se encaixe nesse espectro, né? O Duílio explicando basicamente a função dos dois, vou só ler aqui para vocês, mas na prática o ex-zagueiro Wilson, ele fica exatamente com a função do Alessandro. Enquanto o Sheik vai ter o papel da integração dos jogadores da base com o departamento profissional. O Emerson foi escolhido pela história e etc, tudo bem, mas é basicamente isso. O Emerson, no caso o Emerson Sheik, foi escolhido pela história por tudo que ele já fez no Corinthians e por entendermos que ele pode fazer essa ligação de atleta e diretoria. Bem isso que você falou, né? E eu gosto do clube que investe no seu ídolo. Eu gosto do clube que investe no ex-jogador. Eu também, cria identidade, né, cara? Eu acho isso fundamental. Não só questão de conhecer o clube, né? Mas ter essa identificação mesmo. E falo aqui, tranquilamente, já falei para ex-jogadores que trabalham aqui na ESPN. O ex-jogador, ele larga na frente de qualquer outra pessoa que queira trabalhar com futebol. Para mim é algo óbvio e natural. Claro. Ter apenas a experiência de ex-jogador não basta. Mas ela te dá uma vantagem enorme. Coisa que não vai adiantar você estudar, prática, né? Você não vai adiantar estudar. O Emerson tem 20 anos, mais de 20 anos, pegando base, de futebol. Então, assim, a partir do momento em que ele decide seguir trabalhando no futebol, fora do campo, e se prepara para isso, olha a bagagem prática que ele já tem, além da identificação com o clube. Então eu sou muito a favor de clubes investindo na formação do seu ídolo, do seu ex-jogador, para seguir a carreira. Eu acho que o Emerson tem uma escola dentro do clube para formar. O Emerson é muito mais importante do que qualquer dirigente do Corinthians. Do que qualquer dirigente do Corinthians. Por isso que ele é importante. É importante ele permanecer no clube. É legal, é interessante. Ele não pode, do nada, assumir um cargo gerencial alto e achar que apenas a vida dele como jogador já é suficiente. Não, tem que se preparar. Mas, e o clube ajudar nessa preparação também, já que é assim que eles entendem. Eu concordo, acho muito bom. Essa formação do ídolo não é só dentro de campo, e deveria ir além. Você poderia ter uma escola dentro do Corinthians formando os seus dirigentes. Ponto. Pega um jogador que termina a carreira precocemente, ou alguém dentro do próprio clube, um menino da base que queira estudar, e vai formando. É um tipo de investimento que não ganha eleição, né? Como os políticos gostam de fazer. Saneamento básico a gente não faz porque não ganha eleição. É uma burrice, né? Mas tudo bem, pula essa parte. Vamos lá. É um tipo de investimento que você não vê no clube, mas que seria importante, né? Rogério Ceni, por exemplo, jamais, se eu fosse presidente de São Paulo, deixaria o Rogério sair como saiu. Pela porta do fundo, não foi bom. Jamais, jamais. Você vai ser técnico de São Paulo? Vai. Tá, mas se as coisas não derem certo e eu precisar mudar, você continua aqui. Você vai continuar na órbita do São Paulo. Se fosse a minha gestão, né? Pensando num ídolo.
Acho que a gente trata muito mal essas questões. E acho legal a iniciativa. É isso. Fã de Esportes, a gente vai para um rápido intervalo aqui no ESPN Bom Dia, nosso primeiro intervalo no programa de hoje. Lembrando que domingo tem rodada de wildcard da NFL com Ravens e Chargers. A gente já volta.